Eu nunca vou conseguir esquecer o verão de 95. Eu tinha 13 na época e a onda de calor veio com tudo, fazendo assim o mês mais quente do ano. A casa que eu cresci no Lago Michigan não tinha ar-condicionado. A maior parte do tempo tava ok. De noite uma brisa vinha da praia, então uma janela aberta era ok para poder deixar mais fresco e dormir. Mas não aquele verão, aquele tava diferente. Eu e meus amigos estávamos acampando lá fora para tentar fugir do calor. Jordy Baker, Augie McLean e eu. Eu não sei se faz tanta diferença. Acho que a gente só gostava de ficar junto. Fazia a noite ficar mais fácil. Eu nem me lembro a primeira vez em que eu vi o Jordy. A gente vivia na mesma rua, naquela cidadezinha. E a gente fazia tudo junto. Ele era meu melhor amigo. E eu sinto que sempre foi assim. Og era um cara meio quieto, mas ninguém sabia que quando a gente estava junto, ele não parava de falar. Até que um dia a gente foi expulso do meu jardim. Meu pai precisava acordar cedo e ele não apreciava muito os risos do Og tanto quanto a gente. Tinha uma clareira nos pinheiros atrás da casa do Jordy, onde a gente costumava se encontrar às vezes. Então a gente decidiu montar acampamento ali. Um velho Buick Century enferrujado estava no lugar. Eu sempre me perguntava de quem tinha sido aquele carro antes de se tornar parte da floresta. Pensando agora, nem sei como ele foi parar lá no meio das árvores em primeiro lugar. Limpamos os cacos de vidro quebrado e as bitucas de cigarro deixados pelos adolescentes do bairro. Fizemos uma fogueira usando uma das rodas que o Jordy conseguiu arrancar. Os mosquitos naquela noite eram implacáveis ao anoitecer. O chão era coberto por uma grossa camada de agulhas secas e pontiagudas dos pinheiros. A única coisa que eu odiava mais que a sensação dela sobre os meus pés descalços era o som de estalo que faziam quando eu estava calçada. Não era um lugar muito aconchegante, mas pelo menos era reservado. Um espaço suficientemente longe do resto do mundo, onde a gente podia ficar rindo a noite inteira sem ninguém se importar. O Jordy tinha pego algumas cervejas de um engradado no porão que o pai estava bebendo. 4 brejinhas mornas pra gente dividir. Era uma grande festa, mas também não era o bastante para o Sr. Baker sentir falta. Eu não bebo muita cerveja hoje em dia, mas só o cheiro já me leva de volta àquela noite. As horas passavam enquanto alimentávamos o fogo e conversávamos sobre nada em especial. Meia gole de cerveja deve ter sido suficiente para subir para a cabeça do Og, porque ele foi dormir bem cedo sem nem terminar a garrafa. A gente não se importou, mais pra gente. Em algum momento, o Jordy começou a falar sobre o que tinha acontecido com Pike Lister. Pike estava 2 séries à minha frente na escola e provavelmente já tinha repetido algumas. Ele era grande e todo mundo tinha medo dele. Numa sexta-feira de novembro, Pike saiu da escola depois da sua habitual hora extra de detenção para ir para casa. E essa foi a última vez que ele foi visto. As buscas duraram semanas, mas nunca encontraram nada. Uns diziam que ele simplesmente tinha fugido de casa. Outros achavam que ele podia ter se afogado no lago por acidente. Mas não o Jordy.
Eu ouvia em silêncio enquanto ele contava que o pai tinha dito que não era a primeira vez que algo assim acontecia por ali. Nos anos 70, 4 pessoas tinham desaparecido sem deixar rastro. E naquela mesma época, os moradores locais começaram a ver algo nas florestas ao redor da sua cidade. Criaturas pálidas, de olhos grandes e membros longos que se arrastavam de quatro. Os espreitadores dos pinheiros. Era como a gente os chamava. Jordi acreditava que tinha sido isso que aconteceu com o Pike. Que os espreitadores o pegaram. Eu ri e mudei de assunto depressa. Acabamos queimando mais alguns gravetos antes de deixar o fogo morrer e irmos dormir. Um de nós podia ficar no banco de trás do buick e o outro teria que dormir na barraca como óbvio. Chamar aquilo de barraca para 2 pessoas era ser grosseiro. Mas eu me ofereci, fazendo parecer que estava sacrificando meu conforto. Mas na verdade é que toda aquela conversa sobre os espreitadores tinha me deixado assustado. O ronco e o calor do Olga pareciam um preço justo para não ficar sozinho do lado de fora. Afinal, se eles tinham levado Pike Lister, que chance a gente tinha? Eu não sei que horas eram quando eu acordei. Ainda estava escuro e eu ouvi a chuva caindo lá fora. Por alguns minutos eu só fiquei deitado, escutando o som constante das gotas contra a lona da barraca. Mas logo percebi que a cerveja tinha passado direto por mim e eu não ia conseguir segurar. Procurei a lanterna e saí. O ar da noite tinha esfriado um pouco com a chuva, o que era até agradável. O céu inteiro estava coberto de nuvens, bloqueando a luz da lua e das estrelas. Meus olhos começaram a se acostumar com a escuridão, e foi aí que eu notei algo refletindo a luz, logo além da clareira. Um brilho fraco que tremeluzia conforme eu mexia a lanterna. Eu demorei 1 segundo para perceber o que estava vendo. Olhos me observando. Era difícil ver de quem eram os olhos, mas eu sabia. Eram os espreitadores. Meu coração batia alto nos ouvidos enquanto a gente se encarava. Eu comecei a recuar lentamente, sem desviar o olhar. Queria sair correndo, mas continuei dando um passo de cada vez. Entrei na barraca o mais rápido que pude, tentando não fazer barulho. Talvez se eu ficasse quieto, aquelas coisas fossem embora. Pensei em acordar o Og, mas não queria que ele surtasse e chamasse atenção para nós. Os segundos passaram. Nada. Só o farfalhar das árvores e o barulho constante da chuva. Quando eu já começava a pensar que tinha exagerado, que talvez fosse só coisa da minha cabeça, eu ouvi o som. Aquele som horrível e familiar. O estalo das agulhas de pinheiro. Tinha alguma coisa se movendo do lado de fora da barraca. O Jordi estava lá fora, sozinho. Eu ficava repetindo para mim mesmo que ele não ia acordar, que eu estava mais seguro dentro do carro, que eu deveria ficar quieto. Então ficar deitado, ouvindo por uma eternidade. Estava com medo demais para fazer qualquer outra coisa. Eu não acordei o Og, eu não chamei o Jordi, eu não fiz nada.
As horas passaram e devo ter adormecido por alguns minutos, porque quando abri os olhos, os pássaros já estavam cantando e a claridade começava a surgir. Juntei o resto de coragem que tinha, joguei o saco de dormir de lado e cutuquei o Aug. Saí primeiro da barraca, mas ele veio logo atrás. Parte de mim acreditava que os espreitadores ainda estavam lá fora, só esperando eu vacilar. Quando eu vi o Buick, senti um aperto horrível no estômago. Ele estava vazio. O George simplesmente tinha desaparecido. No caminho de volta para casa dele, eu me convencia de que íamos encontrá-lo lá. Só tinha acordado cedo e preferido a própria cama. Mas ele não estava. A gente esperou o dia todo, mas ele nunca voltou. À noite, a cidade inteira estava em frenesi procurando por ele. Eu nunca contei a ninguém o que eu vi naquela noite. Nem mesmo pro Og. Ninguém acreditaria de qualquer jeito. Já repassei isso milhares de vezes na minha cabeça. Nunca vou esquecer o verão de 95. Foi o ano em que Geordie Baker desapareceu.